Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que vocês têm passado? Se cuidado? Estão se cuidando direitinho? Amém. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, que Deus possa guardar a sua vida, a sua saúde e que você possa experimentar coisas muito boas desse nosso Deus. Hoje nós vamos trazer uma palavra que está lá no Evangelho de João, capítulo 11. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia. João, capítulo 11, a partir do verso 32. E eu gostaria de iniciar essa meditação fazendo uma pergunta para você. Como está hoje o seu tempo com o Senhor? Algum tempo atrás, a gente talvez dissesse, que a correria, tantas coisas a fazer, a gente acabava não tendo muito tempo com o Senhor. Hoje nós temos mais tempo, mas talvez a gente não esteja ainda bem, com uma comunhão gostosa com o Senhor. E eu queria hoje pensar um pouquinho e trazer para a gente meditar um pouquinho uma palavra sobre esperança. Temos vivido dias difíceis, Temos enfrentado aí essa pandemia, algo que tem trazido muito medo, algo que tem trazido muita preocupação. Talvez alguns ainda não se preocupem com essa situação, mas quando nós temos pessoas, das quais vimos passar por isso ou acompanhamos, a nossa visão muda um pouco, porque é uma coisa muito séria, Então, eu queria pensar um pouco hoje, trazer uma palavra de esperança para nós. O que a esperança ela pode fazer e trazer para a nossa vida de novo? E esse texto de João, capítulo 11, ele vai trazer algumas informações para a gente, algumas coisas, algumas lições que a gente precisa, dentro desse texto, aprender para voltar a ter esperança. O texto diz assim: Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Respondeu-lhes Jesus: Não te disse eu que, se tu creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. O verso 45 diz: Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Esse texto é um texto muito conhecido nosso, Nós já ouvimos algumas pregações sobre ele, já estudamos, já conhecemos, e vemos aqui que uma situação muito difícil, Jesus ele estava no ministério dele, fazendo as coisas que ele fazia, e aí alguém chega para Jesus e diz: Jesus, Lázaro está doente, enfermo, eles pedem que o Senhor vá lá.
E Jesus continua fazendo as coisas que ele estava fazendo. E aí a gente acompanhando o texto, né, a gente vai ver que chega um determinado momento que Jesus então fica sabendo da morte de Lázaro e vai para lá. Quando Jesus chega, Maria, assim que Jesus chega ao vê-lo, né, Maria lança-lhe aos pés e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Essa declaração de Maria, ela é algo extraordinariamente maravilhoso. Quando ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe, queridos, nos dias de hoje, onde a gente tem colocado a nossa esperança? Vendo algumas reportagens na televisão, a gente acompanha alguns casos em que as pessoas vão ao hospital e já não tem mais vaga. Vão com os enfermos ao hospital e ela não tem mais vaga. E eu fico imaginando o desespero que é. Talvez alguns, né, digam: eu tenho um bom convênio, eu tenho um bom hospital, então eu estou mais tranquilo. E muitas vezes, queridos, a gente coloca a nossa esperança em coisas que não são o Senhor Jesus. Em coisas, não no Senhor Jesus, melhor dizendo. Por quê? Porque a gente confia, às vezes, no hospital, no convênio que a gente tem, nos médicos que a gente conhece, na nossa situação financeira. Muitas vezes nós colocamos a nossa esperança nessas condições, nessas situações. E eu vejo aqui, queridos, que Maria fala uma coisa tremenda. Ela fala assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aqui, queridos, algumas situações interessantes, e a primeira lição que eu tiro desse texto aqui é que a esperança, a presença de Jesus Cristo faz com que, primeiramente, renasça a esperança. Aqui ela dá uma declaração interessante, ela diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Amados, olha que coisa incrível. Aqui renasce a esperança. Lázaro já havia morrido. Lázaro já estava morto. Mas ela diz aqui: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A presença de Jesus, queridos, ela deve fazer em mim, em você, renascer a esperança. Quantas vezes a gente coloca a nossa esperança em coisas que não são o Senhor, nas coisas que nós temos, ou que nós somos, ou que nós temos de conforto. E aqui eu vejo, queridos, que nós precisamos colocar nossa esperança em Jesus Cristo. É nele. E aqui, por isso que eu perguntei, como anda o nosso relacionamento com o Senhor? Como anda a sua vida de oração? Como anda a sua vida de estudo da palavra? Será que Deus tem falado com você? Será que você tem permitido ouvir o Senhor? Será que você tem parado e dito: Senhor, fala comigo, aquieta minha alma, estou preocupado, estou ansioso, estou nervoso. Senhor, aquieta, cura minha alma, me dê paz nesses dias. Então, a primeira coisa que eu queria destacar desse texto é que, com a presença de Jesus, ela faz renascer a esperança. Uma outra coisa, no verso 39, o verso 40, Jesus chega então onde estava, né, sepultado Lázaro, né? Naquela época eles colocavam numa caverna e fechavam com uma pedra grande. Jesus chega e diz para as pessoas: tirem a pedra. Aqui, o que a presença de Jesus faz aqui? Renovar as expectativas. Amados, olha que coisa interessante. Talvez aqui uma coisa que me chama a atenção é: o que será que Jesus podia fazer ali? Mas essas pessoas, Marta, Maria, elas conheciam Jesus. Elas tinham uma relação de amizade com Jesus. Em outro texto, nós vamos ver que Jesus vai à casa de Marta, Maria, tomar um café lá, né? Aquele famoso texto, né? Que Jesus vai fazer uma visita, Maria vai aos pés de Jesus, começa a conversar com ele, começa a ouvir de Jesus, enquanto Marta está correndo com um monte de coisa, arrumando a casa, preparando um café, enfim. E Maria escolheu a melhor parte. Ao mesmo tempo, eu vejo aqui, queridos, que
era uma família que Jesus tinha uma certa relação de amizade. A tal ponto que o verso 35, né? Quando Jesus sabe que Lázaro morreu, o que acontece? Jesus chora. E aqui então a gente vê uma relação de amizade com essa família. Mas essa família, quando vê Jesus, quando Jesus fala, tira a pedra, as expectativas são renovadas. Essa esperança, queridos, com a presença de Jesus, ela é renovada. E aqui eu vejo que é algo que a gente precisa buscar. A presença de Jesus Cristo na nossa vida, ela faz renascer a nossa esperança e ela faz também renovar as nossas expectativas. A gente precisa pensar sobre isso. Uma outra coisa fantástica que nesse texto, né, tá no verso do verso 40 ao 43, quando Jesus diz para ela, né, que ela pergunta para Jesus, Jesus já faz 4 dias que ele está aí, e Jesus disse para ela o quê? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Aqui eu pergunto para você, será que a gente tem crido realmente em Jesus? Porque o texto diz que se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Nós vamos ver, queridos, o agir de Deus. Nós vamos ver Deus fazendo coisas grandiosas. Às vezes a gente não consegue enxergar. E aqui eu vejo que uma coisa que me chama a atenção aqui é que a presença de Jesus Cristo aqui, quando Jesus disse, Lázaro, vem para fora, aqui vem, queridos, uma recuperação da alegria. Quantos de nós, nesses dias de reclusão, de confinamento, né, a gente anda triste, a gente anda nervoso, a gente anda preocupado, né? Quantos de nós temos tido alegria? Alegria em estar em casa com a nossa família, podendo passar mais tempo com a esposa, podendo passar mais tempo com os filhos, com os pais. Quantos de nós? Eu vejo que muitos dizem, eu não aguento mais ficar em casa. Ontem eu estava conversando com minha mãe e ela disse, pastor, eu não aguento mais ficar em casa, eu tenho que ir para a rua. Eu falei, minha irmã, fica dentro de casa. Pastor, mas eu não aguento mais. Então muitos não aguentam. Então aqui eu vejo que a presença de Jesus Cristo, amados, ela faz recuperar a nossa alegria. Ele pode dar a mim e a você alegria nesses momentos difíceis que a gente está passando. Ele pode fazer isso. E por último, né, o verso 44 e o verso 45, diz assim, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou, Jesus, desatai-o e deixai-o ir. E olha que coisa incrível. Muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Uma outra coisa que a presença de Jesus faz, ela revigora a nossa fé. Ela fortalece a nossa fé. Olha que coisa incrível Jesus diz, né? Jesus manda Lázaro sair para fora, não vai lá dentro, ele manda Lázaro sair, pedem para desatar-o e deixar-o ir. E eu fico imaginando, queridos, a alegria que foi para Marta e Maria ao verem Lázaro ressuscitado. A alegria que foi para elas verem isso. E aqui o texto diz algo tremendo, ele diz, né? Muitos que tinham ido visitar Maria, muitos, pois, dentre os judeus, creram em Jesus. Eu creio que tudo o que acontece é para a glória do Senhor. E esse texto, queridos, ele fala sobre essa esperança. E para que a gente possa ter essa esperança, a gente precisa de Jesus. A gente precisa colocar nossa esperança em Jesus. A gente tem que colocar as nossas forças em Jesus. Porque é Ele que pode fazer renascer a nossa esperança. É Ele que pode renovar as nossas expectativas desses dias terríveis que a gente vive. É Ele que pode renovar a nossa alegria. É Ele que pode revigorar a nossa fé. Queridos, que a gente possa crer no poder de Deus. Que a gente possa nos submeter à vontade de Deus. E que a gente possa viver para a glória de Deus. Que nós convidemos Jesus, se Ele não tem feito parte da nossa vida ainda,
que a gente possa convidar Jesus. Senhor Jesus, venha fazer parte da minha vida. Senhor Jesus, venha se fazer presente na minha vida. Senhor Jesus, venha se fazer presente na minha vida. Não deixe, Senhor, que eu coloque esperança em outras coisas que não seja o Senhor, mas que a minha esperança seja somente em Jesus Cristo. Ele pode, queridos, fazer a gente ter esperança. Ele pode fazer renascer a nossa esperança. Amém? Vamos orar? Pai, eu te louvo, Senhor, pela Tua palavra, pelo privilégio que nós temos de poder ler a Tua palavra, de ouvir o Senhor, de aprender com o Senhor. Pai, neste momento nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é a nossa esperança. Nesses tempos de crise, nesses tempos de pandemia, nesses tempos tão preocupantes que nós vivemos, a nossa esperança está em Ti. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de meditarmos nela. E continue falando conosco, Senhor, que realmente a gente possa permitir que o Senhor se faça presente na nossa vida, que a gente possa ir ao Senhor, aprender com o Senhor e crescer nessa relação contigo. Nós te agradecemos, Pai, e oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida.